A maior empresa de minério do mundo está interessada em investir nas minas de ferro de Torre de Moncorvo. É um investimento estimado em 3 mil milhões de euros. A concretizar-se será, de resto, o maior investimento estrangeiro feito em Portugal e pode criar cerca de 500 postos de trabalho diretos naquela região de Trás-os-Montes. As negociações entre o governo e a empresa anglo-australiana, Rio Tinto, estão a decorrer. Este gigante mundial da extração de minério foi contactado pela empresa concessionária das minas de Torre de Moncorvo por ser o que tem mais e melhores meios financeiros e também tecnológicos para levar a cabo este projeto. Envolvido no projeto de Minas de Torre de Moncorvo, o professor Carlos Diniz da Gama, professor de Geologia e Minas do Instituto Superior Técnico, é convidado deste Jornal do Dia. Boa noite, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eis subitamente que as nossas minas voltam a ser muito faladas. Em Trás-os-Montes, a população local recebeu com algum cuidado, para não dizer com muita cautela, estas notícias. Trata-se de um investimento enorme, mas as expectativas, do seu ponto de vista, são boas. Sem dúvida. Nós podemos dizer isso do ponto de vista mais quantitativo, através de um envolvimento que tivemos há cerca de 2 anos e meio a esta parte, num projeto de investigação aplicada, desenvolvido pela empresa MTI, que é concessionária, e o Instituto Superior Técnico. Fomos financiados até pelo CRAN. Já fizeram uma reavaliação do potencial da mina, da jazida de minério? Que é bastante conhecida já desde os anos 70, provavelmente até antes. Houve campanhas de sondagens feitas, houve uma fase em que entrou em exploração e houve, até na altura, uma perspectiva de interagir com a siderurgia nacional, a matéria-prima necessária para a produção de aço aqui nas nossas instalações. Infelizmente, esse projeto não andou para a frente, a conjuntura internacional e a própria cotação dos minérios de ferro na época eram bastante baixas, de modo que ficou adiada. Professor, duas coisas. Qual é o valor daquela jazida que ali está? Ora bem, o valor é diretamente proporcional a 2 parâmetros. A reserva explorável, por um lado, e a cotação, ou seja, do produto de venda. Não é? Esta última é muito variável com a conjuntura internacional. Não é? Sabemos que estamos numa fase de crescimento bastante intenso do consumo das matérias-primas metálicas, não é? Nomeadamente face ao grande avanço da China e do enorme... Das chamadas potências emergentes. Emergentes também, mas a China, em primeiro lugar, que é a maior produtora mundial de aço e também é o maior consumidor de minério de ferro do mundo inteiro. Por consequência, enquanto esse grande... Aquelas minas de Torre de Moncorvo, corrija-me se estou errado, professor, têm 2 aspectos que a mim me pareceram altamente interessantes do ponto de vista económico, que é, desde logo, estarem à superfície, claro. O minério está a céu aberto, e depois o seu grau de pureza. O teor de ferro é muito grande, é elevado, o que dispensará grande tratamento. Não dispensa porque o minério de ferro, como sabe, é um óxido. Por consequência, não é propriamente o metal que se vai extrair. Não é? Aliás, todo o mercado internacional é estabelecido em função do próprio óxido de ferro e nunca do metal de ferro. Não é? É uma tradição e é assim que se negocia internacionalmente. O minério de Moncorvo tem um teor relativamente elevado, não é? Tem uma reserva uniforme de qualidade, tem algumas impurezas que no passado foram bastante difíceis de contornar, que é a presença de fósforo. Hoje em dia isso já não é um problema. De separar. Hoje em dia já é fácil de separá-lo. Problemas ambientais que poderá levar à exploração, professor? Ora bem, na atual tecnologia mineira, os impactos ambientais são cada vez menores. Sendo à superfície, sendo pouco o tratamento necessário, como acaba de explicar, apesar de ser algum, pareceria que seriam menores os riscos ambientais. Sem dúvida que são. E hoje há muito mais cuidados do que havia no passado, no sentido de proteger o ambiente que circunda as instalações mineiras. Não é? Sem dúvida nenhuma, as regras, as leis existentes são muito mais restritivas, por um lado, e também
os próprios empresários não querem dar nenhumas mostras de poluidores do ambiente. Mas, professor, isso ao prejudica imenso a ser sua uma imagem, mina não é? de superfície, não sei se é assim que se pode dizer, céu ela aberto. vai, ao céu aberto, ela vai devastar, pelo menos, a vegetação à superfície, desaparecerá, em vez de uma mina mais tradicional, Muito onde bem. se Mas é bom fazem não galerias. esquecer que isso é um uso temporário do solo. Uma mina não dura para sempre, não é? Tem uma vida finita e no final dessa exploração, e mesmo durante a fase de exploração, o ambiente está a ser progressivamente recuperado, não é? Se possível até com utilizações mais nobres que tinha antes de abrir a mina. Está também garantido o escoamento da extração. É talvez o ponto mais difícil. O transporte dos concentrados é realmente um desafio tecnológico. Existem alternativas bastante distintas entre si, algumas que partem quase do zero em função do que já existe de infraestrutura, outras aproveitam linhas de caminho de ferro que já estão em funcionamento. Outras podem utilizar o transporte fluvial através do Rio Douro. No Rio Douro é parcial esse transporte. Parcial, como é óbvio. São as maiores dificuldades, do seu ponto de vista, são essas, o transporte do minério para o sítio útil onde será exportado? Para, provavelmente, o Porto de Aveiro, é o que se fala que é mais provável que seja utilizável para esse objetivo. Não é? Não quer dizer que, hoje em dia, isso não seja contornável, essas dificuldades de transporte. Porquê? Porque as tecnologias disponíveis, nomeadamente, por exemplo, o transporte em minerodutos, portanto, o produto finamente dividido, misturado com água, é bombado através de tubagens com uma extensão muito grande. No Brasil há exemplos de tubagens dessas com 450 quilómetros. Do seu ponto de vista, este projeto é viável? Seria desejável que o fosse? Os estudos demonstram que ele é viável e com bastante margem positiva. Quando poderemos começar a ver tudo isto em funcionamento, numa previsão sua, mesmo que otimista? Bom, é claro que é preciso que haja um entendimento entre as empresas que negociam. É evidente. Mas eu penso que rapidamente se consegue entrar numa fase preparatória da exploração. Não é? As infraestruturas atuais da região permitem essa entrada. Estamos a falar de quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Para entrar em produção, diria que mais na faixa dos 3 anos para Entretanto, o Ministro da Economia falou hoje de um outro minério, mais reluzente, eventualmente, menos oxidável, que é o ouro. As nossas jazidas, que são essas que o Ministro fez referência, de Montemor Novo, são também importantes. Estão avaliadas? Qual é a dificuldade destas? Julgo que há cerca de 30 jazidas de ouro em Portugal já atribuídas a entidades que realizam prospecção sob o ponto de vista oficial mesmo. Evidentemente que a prospecção do ouro é um negócio, é um empreendimento custoso e realmente muito cheio de riscos. Não é? A probabilidade do investimento desaparecer ao fim de algum tempo é alta. E essa é a dificuldade desta jazida de Montemor Novo? Sim, e de outras também. Nós temos até explorações subterrâneas já em fase de desenvolvimento no norte do país. Parecem-lhe projetos menos viáveis a curto prazo? São talvez, digamos, marginais, podemos dizer. Caso novas concentrações do ouro não sejam descobertas para justificar uma exploração intensa, não é? E com elevada dose de rentabilidade em relação ao investimento aplicado. Não é? Professor Diniz da Gama, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Dia, pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe, primeiro a propósito do minério de ferro na Torre de Moncorvo e também por esta elucidação quanto à jazida de ouro de Montemor, o Novo, a que hoje o Ministro da Economia fez referência. Outras notícias.